Bem-vindos à TV Preocupada e a um especial de informação sobre a transformação da paisagem no Alentejo. Começamos por visitar a história da construção da barragem do Alqueva, um marco importante na transformação da paisagem. Embora já existissem no Alentejo outras barragens em funcionamento para distribuir água para rega, como a barragem de Santa Clara em Odmira, a barragem do Alqueva, hoje o maior lago artificial da Europa, passou a permitir estender o regadio ao longo de centenas de quilómetros a uma escala sem precedentes no Alentejo. Foi em 2002 que se fecharam as comportas da barragem e que as águas do Guadiana invadiram cerca de 25 mil hectares. Nesse momento ficou submersa a Aldeia da Luz, uma de dezenas de aldeias já submersas por barragens em Portugal. Os habitantes desta aldeia foram transferidos para uma nova aldeia construída a poucos quilómetros da original. Pedro Granha, antropólogo, documentou para o Museu da Luz, em 2012, as impressões dos habitantes da nova aldeia, que falam da transformação dos seus modos de vida e também da transformação da paisagem naquela região. Então logo foi um choque grande. Mas agora já passou. Não vai se esquecendo. Mas o Fernando não pode ir para além. O Fernando, quando vai para além, vê as coisas que a gente lá tinha. Tínhamos lá coisas muito boas, água para a gente beber, aquilo era o fim do mundo. Está tudo debaixo de água. Tínhamos hortas boas, tínhamos sempre coisas em fartura. Porque a água não é nada como natural, era tudo nascente. E então, o Fernando para além lembra-se dessas coisas. Dá um choque à pula. O corpo é um passeio. Mas assim vai se esquecendo, com certeza. Ali a velha era velha, mas tinha sítios mais bonitos do que aqui. Porque aqui, olha, faz um buraco, fizeram tanta rua, que parte das pessoas não sequer aparecem à porta da rua. E a gente lá convivíamos umas com as outras, ao serão, durante o dia, e os velhos não se encontra ninguém na rua. É só o que eu conto da aldeia velha desta. Gosto aqui de estar, sim senhora, mas fui criada lá, gosto mais de estar lá. Eu fiquei muito a pena, que ainda hoje penso, até os ossinhos dos nossos defuntos lá ficaram debaixo d'água. E uma boa água sempre, pois. Aqui não era água para o Manadeia, uma clarinha sempre por grande. E diga que era o único que estava, mete toda a gente hoje no verão, aquela Guiana estava cheia de gente, nos dias de Páscoa, aquela Guiana aqui arriba, estava tudo cheio de gente bailando e cantando e comendo e boando. Agora aqui não é nada. Parte do peixinho de português, não sei capaz de apanhar que esse peixe é sempre lá, o homem mesmo que ia lá no verão, juntavam 4 ou 5 peixes de tarde, bem como na galera. Não há pesca de lá para naquela rocha, apanhavam os peixes mesmo à mão. Havia pegos, estavam aqui assim toda a gente, até os velhos, mas havia muito rocha, muito lá para onde os peixes se escondiam para o calor. Agora aqui não pode ser nada, só correr, pouco tempo. E correr e tem que ser um pouco fundo. Dá para o fundo muito poder. A obra de construção da barragem do Alqueva revelou vários sítios de interesse arqueológico. Para além do megalitismo que predomina no Alentejo, foram descobertas pinturas rupestres nas margens do Guadiana e várias ruínas romanas. A obra foi acompanhada pela maior intervenção arqueológica alguma vez feita em Portugal e a zona de intervenção da barragem passou a ser uma das mais bem conhecidas do ponto de vista arqueológico. Barragem feita, crescem agora centenas e centenas de quilómetros de monocultura. Estes empreendimentos obrigam a intervenções de grande escala, terraplanagens e circulação de máquinas, que põem em perigo muitos locais arqueológicos ainda por conhecer. Primeiro nós temos que descobrir onde é que existem, onde é que estão os monumentos. E ao contrário do senso comum, provavelmente muita gente pensa que já é tudo conhecido, os arqueólogos já encontraram tudo aquilo que havia para encontrar. Grande engano. É exatamente o contrário. A verdade é que a maior parte das nossas paisagens nunca foram prospectadas por quem tem a experiência, por quem sabe identificar este tipo de coisas.
É evidente que esse tipo de trabalho exige alguma especialização, que se aprenda algumas regras dos fenómenos que ocorreram a estes monumentos. É possível e é desejável fazer arqueologia, obter dados, interpretá-los, publicá-los, sem passar necessariamente para a escavação. A escavação, na verdade, o que nos dá é, sobretudo, a dimensão temporal, quando nós não a temos. Portanto, digamos que o trabalho a seguir à prospeção, com ou sem escavação, pelo meio, é a comparação, é compararmos estes monumentos com os outros da mesma região, compararmos estes monumentos com a paisagem, ou relacioná-los com a paisagem, verificarmos quais são as tendências, quais são os padrões, e ao mesmo tempo compararmos com outras regiões, porque na verdade estes fenómenos, sobretudo à escala europeia, dificilmente os podemos considerar isolados. A verdade é que, ao contrário também de uma ideia bastante simples e se calhar generalizada, as comunidades pré-históricas não viviam isoladas. Em janeiro deste ano, a Direção Regional de Cultura do Alentejo apresentou uma queixa-crime pela destruição de 2 sítios arqueológicos, ambos destruídos pela implantação de amendoal intensivo na região de Évora. Para além disso, a Direção Regional propôs também a classificação urgente e excepcional de todo o património megalítico da região, no sentido de proteger cerca de 2.000 monumentos já identificados. Falámos com o Samuel Melro, arqueólogo na Direção Regional de Cultura do Alentejo, sobre a atual relação entre a arqueologia e a agricultura. Bom, atualmente a relação da arqueologia com a agricultura estabelece-se essencialmente através de uma dimensão de salvaguarda e de prevenção. Nesse sentido, é com grande preocupação de que uma transformação abrupta e muito rápida dos nossos campos, com um tipo de agricultura diferente do que até aqui se vinha realizado, quer em extensão, quer no tipo de grandes revolvimentos no subsolo, traz uma enorme preocupação no que diz respeito à salvaguarda do património arqueológico. É um cenário de que não podemos assumir como totalmente inesperado, no sentido em que decorre de um processo que estava sendo preparado com o estabelecimento de um bloco de um sistema de rega, o Alqueva, portanto o empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, que alterou profundamente a nossa região em favor de um modelo de agricultura diferente, sentido no regadio. E se nessa altura e na preparação e na infraestruturação de todo o Alqueva houve efetivamente lugar àquilo que foi, sem dúvida, a maior operação de arqueologia de salvamento que Portugal assistiu desde sempre, e arriscaria mesmo a colocá-la como uma das mais importantes a nível europeu, com uma transformação total do que conhecíamos do nosso passado à luz de todas as descobertas que ocorreram na fase de obra. Portanto, sempre que havia uma vala a ser aberta para a implantação de uma conduta de rega, estavam lá arqueólogos, apareciam vestígios, eram escavados, e o conhecimento aumentou brutalmente. O que é que aconteceu para nos trazer atualmente para um cenário de preocupação que contrasta com esta dimensão anterior do Alqueva? Foi que no dia seguinte à obra ter sido concluída, ou às obras serem concluídas dos blocos de rega, não foi a seu tempo devidamente acalculada, digamos, precisamente esse dia seguinte, o uso que essas áreas do Alqueva iriam ter por novas plantações, que implicam revolvimentos em grande extensão e com uma dimensão muito maior de impactos do que a simples conduta de rega que tinha sido acompanhada arqueológica. O problema deriva essencialmente de que essas operações agrícolas não têm ou não são alvo de qualquer processo de licenciamento, o que significa que a administração não tem como saber se vai ou não vai acontecer aquela plantação de um olival ou de um amendoal, por excelência, as que predominam na nossa região. E isso é efetivamente um motivo grande de preocupação e deu origem a situações muito graves de destruições. E porque falamos de arqueologia, terminamos com a sugestão de um livro, Os Pretos do Sado, da historiadora Isabel Castro Henriques, lançado em 2020. Neste livro, a autora visita a história do trabalho escravo entre os séculos XV e XVIII na região da Ribeira do Sado, desde a nascente em Ourique até Alcácer do Sal. Alcácer do Sal foi um dos concelhos com maior presença de escravos em Portugal, mas estava ainda por explicar a existência de comunidades de descendência escrava tão evidente até aos séculos XIX e XX. Neste livro, a autora desvenda esse fenómeno,
relacionando-o com a abolição da escravatura no século XVIII e com a migração de muitos dos escravos libertos e fugidos da região do Alentejo para a zona de Alcácer, onde aí permaneceram em comunidades relativamente isoladas até ao século XIX. Boas leituras e até amanhã à mesma hora, na TV Preocupada.